para descobrir o melhor de São Paulo em gastronomia, arte, entretenimento, Diego Mengato no Fapcast. Bem-vindo. Muito obrigado. Nossa, é uma honra estar aqui. Ex-aluno, a gente nunca sabe como vai retornar às origens, mas é uma felicidade. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. Você é nosso ex-aluno de Relações Internacionais aqui da FAP. E aí eu quero saber das relações internacionais até você criar o Instagram mais bombado de São Uhum. Paulo, que ajuda as pessoas a descobrirem lugares interessantes para comer, para se divertir, para visitar. Como se deu essa trajetória? E como a FAP influenciou sua vida, né? Sim, eu acho que esse é o fator mais importante, né? Eu sou formado em relações internacionais, então quem diria um aluno de relações internacionais virar criador de conteúdo? Principalmente porque eu não sou dessa geração, né? Eu meio que eu batalhei, falei, não, eu vou aprender rapidamente sobre isso, porque eu não nasci com o celular na mão, né? Eu venho de uma geração que eu via a internet de escada, né? Que não tinha essa velocidade toda. Então, a relações internacionais aqui na FAP é muito interessante. Ela me abriu a mente. Então, eu acho que é o princípio de tudo na vida, algo que abra sua mente, e isso cria possibilidades. E a minha vontade desde sempre, assim, eu sou muito viciado em cinema, então eu sempre pensava: "Nossa, eu queria fazer cinema na FAP e tudo", mas claro, né, a gente está trabalhando com o mercado nacional e eu tinha muito medo disso, né, minha família fala: "Meu Deus, você quer ser cineasta no Eram Brasil?" outros tempos também, né? Exatamente. E aí hoje, com a facilidade da tecnologia, de ter um celular que você pode gravar em alta definição, eu falei: "Meu Deus, eu tenho agora aplicativos de edição, eu tenho, equipamentos de alta tecnologia", e Um diploma de Relações Internacionais. exato, então eu falei: "É o momento certo, ou agora ou nunca". Então, para mim, hoje, eu me sinto realizado. E olha, eu já passei por banco, eu já passei por produtora, eu já trabalhei de garçom, então assim, eu trabalhei aqui também no Teatro FAP, Olha que né, legal! então eu trabalhei na época da peça da Marília Pêra, Chanel aqui, que foi um sucesso aqui na FAP na época. Então, todo esse contato também que eu tinha, e amigos que também faziam cinema, eu sempre ficava com aquela invejinha louca, assim, mas hoje eu posso dizer, sentado aqui, que é o ápice da minha vida aqui, e é muito orgulho estar aqui E como você novamente. conheceu a FAP? Como é que ela influenciou de fato, assim, a sua vida? Eu acho que a questão da FAP é muito clara para mim. Eu queria ser, na verdade, diplomata, Uhum. porque eu acreditava que a diplomacia era um outro caminho, para mudar o mundo. Porque, assim, política a gente faz todo dia, né. A política é uma prática diária. Só que política partidária já é eu acho que é um outro caminho. Então eu sempre, eh, trabalhei com política e tudo mais. Eu falei: "Ah, eu quero ser diplomata". E a princípio, né, comecei vários cursos por São Paulo, até que eu vi que da FAP ela tinha uma coisa muito especial, que era aquela mistura de humanas com exatas. E eu acho que isso ia me desafiar, porque eu era muito mais ligado a humanas, e aí eu falei: "Não, eu quero agora também desenvolver essa parte de exatas". E foi isso aí. Então, eu acho que o curso ele abriu campo para trabalhar em qualquer lugar, onde eu pudesse trabalhar. E eu tive aulas e eu era muito bom em sociologia e eu não sabia disso. Então, a gente vai aprendendo, novas habilidades a gente vai aprendendo. Então eu acho que a FAP, eh, foi isso, eu queria ser diplomata, mas durante o caminho a gente vai mudando as coisas. Mas depois eu trabalhei com política também, essa é uma parte da minha vida importante. O boom do Instagram começou mais ou menos ali em 2012, né. Aí em que momento você tornou o perfil público, Sim, colocou esse nome de Descobrindo SP e começou de fato a dar dicas para as pessoas do que acontece na cidade de São Paulo? sim. Tudo começou pós-pandemia. Eu acho que a pandemia ela foi uma virada de chave, tipo, acho que pra todos, né, de pensar a vida e o que, né, a vida passou. A gente precisa agora tomar escolhas que nos façam felizes. Então, a partir de 2023, eu com minha companheira, eu acho que isso foi muito importante, porque eu acredito que a gente não faça nada sozinho na vida. E a gente precisa também de ter alguém de apoio, e eu acho que era um desejo de ambos. E era uma todo mundo desde sempre: "Nossa, Diego, você conhece a cidade de São Paulo toda, por que você não faz isso?". Só que é bem diferente, né, quando você vai por prazer, você tem o seu olhar perante a situação. Quando você está a trabalho, você vê muito mais as coisas pelo celular, pela câmera, Uhum. do que necessariamente
pelo seu olhar. É tipo, como eu vou retratar essa experiência para que as pessoas tenham interesse Exato. de estar aqui, É né. porque você tem que contar uma história. Então essa história tem que ser rápida, principalmente no Instagram, porque você não tem muito tempo para contar. E Então, mostrar o melhor de cada coisa, né. sim, é uma loucura. E tem gente que gosta de vídeo curto, tem gente que gosta de vídeo longo. Então é difícil achar esse equilíbrio em tudo. Aí vocês criaram um perfil juntos Isso, criamos juntos. e começaram você lembra do primeiro post que vocês fizeram? Eu lembro que, na verdade, o nosso primeiro post foi até uma homenagem à cidade de São Paulo, e a gente colocou a música da Rita Lee. A gente até considera a Rita Lee a nossa padroeira, né, é super importante, eu acho que ela representa muito bem a cidade de São Paulo. Por quê? Porque além da Rita Lee amar a cidade de São Paulo, ela era crítica da cidade de São Paulo. E eu acho que, isso torna as coisas muito melhores. Eu acho que a gente não pode romantizar tudo. A gente tem que ser realista, tem que ser sonhadores, mas também ser pé no chão, né. Acho que isso é muito importante. E aí, eu acho que uma das primeiras postagens que bombaram, assim, foi sobre super-heróis, uma exposição de super-heróis que teve em São Paulo. Então, O universo pop ajudou na audiência também. nossa, a cultura pop, na verdade, foi nosso alicerce, assim, porque como as pessoas gostam, né. Morar numa metrópole como a cidade de São Paulo, tem uma galera que Você precisa ser um super-herói. tem que ser um super-herói. E a gente encontra de tudo. Referências da cultura pop estão em todos os lugares em São Paulo. Basta ter um olhar atento, ou que nem passar na Consolação e você vê um mural da Turma da Mônica, né, é um quadrinho gigante lá. Então, tem muitos detalhes. Isso eu acho muito gostoso e a gente tem feito isso E e tem nessa sucesso. época vocês já cobravam por post ou vocês iam voluntariamente aos lugares que vocês achavam interessante Certo. e depois as pessoas começaram a convidar vocês? Não, tudo começou de forma voluntária. A gente Uhum. começou realmente por aquilo que a gente ama, que a gente gosta, porque não adianta a gente está querendo criar uma identidade, se a gente não mostrar, amor por aquilo, imagina os outros, né, vão olhar aquilo, não vão se identificar. E até pelo universo da experimentação, assim, porque o que eu sinto hoje é que a padronização das redes Sim, sociais, principalmente a padronização do conteúdo, certo. é algo que acaba limitando a criatividade das pessoas. Vocês mantêm um padrão que é midiático Sim, padronizado, como todos os portais de informação, grandes inclusive, justo. mas vocês mantêm aquela delicadeza da autenticidade, do tipo, dá pra perceber que vocês frequentam aquilo que vocês realmente têm interesse. É por isso que eu Sim. perguntei se vocês começaram de forma voluntária, porque dá pra sentir no perfil de vocês que isso permanece. E eu acho que para as pessoas que querem trabalhar com isso hoje, a gente continuar, louvando a autenticidade, não que a gente não vá embarcar em algumas trends, porque elas são Sim, necessárias, claro. mas de maneira mais inteligente mesmo, sabe, e sem anular a própria criatividade em função de ficar mantendo, um padrão midiático que de verdade vai durar pouco, né. Vocês já estão aí com o perfil de vocês, 5 anos de perfil? Não, é até menos. A gente vai completar 2 anos. A gente é 2 anos de bem perfil. recente, na E verdade. 2 anos de internet é uma longa vida, Sim, nossa né. senhora. Desses 2 anos acredito que você quantos eventos em média vocês vão por semana, por exemplo? É, São Paulo acontece tudo 3 períodos, né, São são Paulo, 24 assim, horas de conteúdo. é incrível, ela é uma cidade, é um organismo vivo, né, São Paulo. Ela inventa, se reinventa, recria, eu chamo São Paulo de Frankenstein, né. Eu acho que é o É um bom nome. porque para nós é interessante uma cidade que não é extremamente bem planejada, porque aí as pessoas precisam saber onde estão as coisas. Imagina se tudo fosse tudo muito, Me lembrou um filme assim, inclusive, pra quem mora em São Paulo, é o Pobres Criaturas, que fez um grande sucesso no Oscar do ano passado, né, inclusive. então, aí é isso, São Paulo é Frankenstein, nós somos as pobres criaturas. é isso, a gente está participando disso. Então, não é fácil achar as coisas, né. Então a gente orienta as pessoas: "Ó, encontramos isso naquela rua X", porque é diferente de muitas cidades do mundo que são temáticas. Você vai numa ruazinha, você encontra tudo, só bares, só restaurantes. Aqui não, tem Aqui cada bairro é uma cidade diferente. total. Inclusive, teve um último post que vocês fizeram que galerias escondidas na cidade de São Paulo. Como é que vocês começaram a encontrar essas galerias? Certo. E aí depois que as pessoas começam a ir nesse boom,
Vocês têm esse retorno da audiência do tipo: "Olha, a gente gostou, isso aqui que é realmente inédito", as pessoas dão esse feedback pra vocês? Isso que é o mais importante, dão esse feedback e, assim, como a gente conhece, é muito louco isso. Na verdade, eu conheço essas galerias desde muito pequeno, desde pequeno. Eu acho que a influência que eu tenho hoje, tudo, foi do meu pai, porque ele me ensinou assim: "Você só conhece uma cidade caminhando, Uhum. simplesmente é caminhar". É Então maravilhoso andar a pé na rua, né, né. eu dou a dica, assim, quem quer trabalhar nessa área, quer mostrar a cidade de São Paulo, caminhe, porque não vai ser por metrô, não vai ser de carro, não vai ser de bicicleta, é caminhando. E ele me levava desde pequeno no centro, e muito diferente de muitos amigos meus que nunca tinham pisado no centro, ele me levava em todas as galerias. Então, hoje, o que eu sou, o que eu mostro para vocês, é a influência do meu pai e da minha mãe, que me levavam desde cedo. Então, claro, as galerias mudaram com esse tempo, né, você vê a Galeria Barão lá no centro, hoje tem lojas de vinil, assim, no andar de cima, um monte de loja. A galeria dos brinquedos, que tem brinquedos antigos. Então, assim, as pessoas ficam loucas por isso, porque elas não imaginam que tem uma galeria com brinquedos antigos com várias lojas. E é ótimo receber esse feedback, porque isso nos, né, fortalece, nos dá mais energia para continuar. Outra coisa legal também é a disciplina de vocês com relação ao calendário, que é o calendário anual. Por exemplo, Dia dos Namorados, vocês fazem uma programação completa para as pessoas terem lugares e ideias no Dia dos Namorados, no aniversário de São Paulo. Sim. E aí esse cuidado, vocês têm um planejamento mais ou menos anual ou semestral do que vocês vão fazer, ou vocês estão abertos para as novidades que vão chegando? Tipo a exposição do Ney Matogrosso, que vocês a Sim. gente teve a abertura no MIS agora no final do mês de fevereiro. É, assim, a gente tenta ser o mais aberto possível, porque as informações, assim, estão chegando todo dia. Aham. E a gente organiza vou dar um exemplo, a Fórmula 1 em São Paulo. A gente não sabia que a gente tinha um público tão forte de Fórmula 1. A gente Que fez legal, né, curioso. nossa, a gente fez 6 postagens, todas fizeram sucesso. E a gente tem que pensar o seguinte, nosso público é 70% do sexo feminino. Então a gente achou: "Não, tudo bem, as mulheres gostam de Fórmula 1", mas a gente não imaginou o quanto elas gostavam de Fórmula 1. Então você vê que tem alguns conceitos dentro da sociedade errados, que pelo contrário. E o melhor de tudo, eles marcavam os maridos também. Então, normalmente a gente vê que nesse setor, assim, as mulheres são mais ativas, elas que chegam para o marido: "Ó, tá acontecendo isso, vamos levar nossos filhos para lá". Então elas são as chefonas mesmo, elas que orientam. Então, nossa, a Fórmula 1 para a gente foi um grande sucesso. Então, com esse aprendizado, a gente está se organizando melhor com os grandes eventos da cidade de São Paulo. Além do que, a gente teve o lançamento da série do Ayrton Senna, que foi uma Sim. comoção mundial, né, e aqui para o nosso país, inclusive produção da Gulani, de ex-alunos de cinema aqui da FAP. Ai, que legal. E é legal como esse universo também, né, vai conectando, assim, e a importância também a FAP é um ambiente multidisciplinar, né, só aqui dentro nós temos o museu, o teatro, os estúdios, o cinema, agora além dos cursos de graduação e pós-graduação, e a cidade de São Paulo é esse lugar. Vocês fizeram um conteúdo recentemente muito interessante também em termos de captação no Teatro Municipal. Sim. E aí, com relação à equipe de captação, você trabalha no perfil no Descobrindo SP, você e a sua esposa, e como vocês fazem para captar as imagens dos lugares? Você começou a terceirizar isso? Você que gosta de trazer o seu olhar cinematográfico para cada post? Na verdade, tudo que vocês veem no Descobrindo SP é feito por 2 pessoas, eu e ela. Uau, Não tem gente! mais ninguém. Então todas as filmagens sou eu sou doido por isso. E, assim, tudo tem alguma referência. Então, a trilha Dá para sonora, perceber. meu Deus, eu lembro que eu fui num evento lá no centro, no antigo prédio que era da Telesp, e teve uma festa linda, do grupo Cura, tal, e eu me sentindo entrando numa festa, aquelas de filme de James Bond, coisa do tipo, aí a gente foi comecei a gravar, tal. Aí falei: "Perfeito, finalmente eu consigo colocar uma música da trilha do James Bond". Pus lá, e assim, eu fiz claro, a gente faz para os nossos seguidores, mas ao mesmo tempo eu fiz por uma satisfação pessoal muito grande. Uhum. Então a gente não pode esquecer disso, até porque isso motiva a gente para continuar. Então, claro, a gente faz para vocês, mas ao mesmo tempo também a gente tem que ter aquele momento nosso também de ter o nosso DNA. Eu acho que é isso que cria uma identidade.
Uma outra questão, com o volume de trabalho nas redes sociais, Sim. normalmente alguns influenciadores gostam de usar a inteligência artificial para colocar legenda nas coisas. No caso de vocês estão compartilhando eventos que estão para acontecer, às vezes pré-estreias, às Sim. vezes coisas que antes da abertura. Então, eu queria saber se vocês usam a inteligência artificial e se você acha que isso é um papel benéfico que acaba auxiliando ou atrapalhando a audiência com relação à informação. Eu acho que tudo que é novo, ele tem aquele primeiro boom. Então, nossa, todo mundo fica preocupado, nossa, vai acabar com os empregos, é uma loucura, mas tudo depois vai se reequilibrando. E eu vejo hoje que o exagero também prejudica. Então, eu acho que tudo é saber balancear de forma benéfica, mas também não para não ficar as coisas de forma artificial, né. As pessoas gostam daquela coisa da naturalidade, de sentir que existe uma pessoa, né, Cuidando, né, daquilo que está sendo dito. que tem uma alma lá. E eu acho que quem está usando demais isso, está prejudicando até a própria ferramenta. Então eu acho que a gente vai passar ainda por ciclos até entrar no equilíbrio. E essa ferramenta vai ser usada. Eu acho que tudo a evolução é importante, é só saber usar. E Como que você acha que o impacto da Descobrindo SP tem modificado, assim, os eventos culturais da cidade de São Paulo? eu acho que a gente tem um papel muito importante, principalmente na questão central da cidade, o centro da cidade de São Paulo. Quando a gente começou, eu sempre tive esse amor, mas a gente foi convidado pelo grupo Todos pelo Centro, que tem esse movimento para ajudar a melhorar, eh, pra levar mais pessoas para lá. Porque acredito o seguinte: o centro de São Paulo é o coração da cidade. Se morrer, E é morre. maravilhoso, né, Gente, só ali na mesma esquina a gente tem Farol Santander, Centro Cultural Banco do Brasil, Casa Francisca. tem toda a infraestrutura, né, os postes estão enterrados, é um sonho, né, imagina toda a cidade com todos os cabos embaixo, subterrâneos, metrô para todo lado, enfim, e além do que calçadões que você pode andar tranquilamente. O Vale do Anhangabaú é maravilhoso. Nossa senhora, à noite lá, eu estive na sexta passada e estava muito cheio, parecia uma praia, assim, as luzes vermelhas, lindíssimo. Pessoal andando de patins. Então eu acho que, assim, a gente tem esse papel também de levar as pessoas para conhecer a cidade, para também, eh, possuir a cidade, é delas, elas não podem largar a cidade e elas têm que entender isso. E eu acho que o centro, ele é muito interessante, porque ele tem vida própria e ele é um reflexo de toda a cidade. Então, tudo que é bom e tudo que é ruim Tá lá. tá lá, ele é lá o coração dele. Então eu sou o primeiro a dizer: "Vamos lá para o centro, vamos interagir, vamos conhecer e vamos conquistar aquele espaço lá". É, e a gente, a questão de segurança é uma coisa que pega muito e que Bastante. afastou, principalmente, assim, muita gente do centro de São Paulo, né, o medo de ser assaltado, de você ter seu celular roubado. Eu queria saber se vocês já passaram algum perrengue em alguma gravação, das pessoas tentarem roubar equipamento de vocês e tudo mais, e como é que vocês lidam com esses imprevistos Certo. em 2 pessoas com conteúdo para entregar e as pessoas ainda pedindo mais, né? Sim, passamos por isso, mas incrível que pareça, a gente nunca passou, bem no centro, a gente passou mais na região da Liberdade. E o centro, realmente eles assim, a cada esquina agora tem uma polícia agora. Realmente lá eu acho que eu estou me sentindo mais seguro no centro do que nos Jardins, vamos supor. Mas na Liberdade, você tem que tomar muito cuidado, porque é uma região tem muita ladeira. Então eu Uhum. estava lá Facilita, né? filmando, os caras apareceram, 4 bikes, ele cruzou, assim, ele veio em cima da calçada, foi pegar meu celular, só que eu estava segurando com as 2 mãos. E aí ele teve que largar, senão ele ia cair de bicicleta. Mas assim, já passamos já, eu já passei também na Augusta também, então é lugares que eu pensei que não ia passar e eu acabei passando. E no centro, pelo menos graças a Deus, eu ainda não a gente não teve essa experiência assim. Tá protegido pelo patrimônio cultural. Esperamos que continue assim. Como é que você enxerga o perfil de vocês nas próximas, não sei, nas próximas semanas, assim, coisas que vocês nunca fizeram e que agora vocês estão começando a fazer? Na gastronomia, Sim. vocês estão em todos os lugares, e para onde vocês ainda não foram que você tem vontade de descobrir em São Paulo? Eu acho que a nossa regra é não ter regras e a gente precisa se reinventar o É o tempo nome de um todo. livro do CEO do Netflix, Ah, sabia? A regra é não ter é regras. isso, porque se você quando você entra nesse setor, você quer às vezes padronizar algumas coisas. "Ah, é a fonte, é não sei o quê".
mas você está trabalhando com imagens e, enfim, você tem que entender que cada situação é uma situação, você tem essa possibilidade de se reinventar, por que não se reinventar? Ninguém, tá me proibindo disso, né. Às vezes a gente proíbe nós mesmos, a nossa mente, né, mas a gente está aberto. Então a gente está esperando um ano muito mais forte de eventos em São Paulo, porque tem tido um crescimento muito grande e é muito. Inclusive o retorno do público ao cinema, né, Ah, que com o gostoso. Brasil sendo Sim. muito bem representado no Oscar, a gente voltou a encher as salas de cinema depois de um período catastrófico. Nossa, finalmente, né, porque E eu isso também modifica, por exemplo, a pessoa não vai só ao cinema, ela também quer ir num restaurante perto do cinema, e isso tudo vai movimentando os hábitos de consumo, portanto, o perfil de vocês também. nossa, total. E eu sinto muito falta. Isso quando eu estudei na FAP, eu lembro que Fernando Meirelles estava no ápice, e teve até gravações do ensaio sobre a cegueira, eu acho que teve em São Paulo, né, ele foi gravado no Uruguai, São Paulo e tudo mais, e eu peguei essa parte dessas gravações. Então, nossa, fiquei super feliz ver a cidade de São Paulo também sendo polo de grandes filmes internacionais. E aí passou, caiu tudo, e agora a gente está voltando nisso. Nossa, eu torço muito. Eu acho que uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, tem que ter esse potencial. Agora, com relação à regulamentação da profissão, Nossa, porque são questões delicadas. bastante. Acredito, trabalho com isso de uma maneira paralela, então tem muita gente que quer usar o nosso perfil, a nossa visibilidade, Sim. mas não quer remunerar adequadamente pelo preço da credibilidade que a sua voz passa em determinada Uhum. plataforma. Justo. Então essa informalidade, tem muito amigo seu que fica pedindo pra você fazer: "Ai, vem aqui, faz um stories de Hum, não sei o quê". Como é que vocês lidam com isso? certo. Porque eu tenho certeza que a demanda deve ser infinita. Eu acho que isso me preocupa bastante, essa questão. Eu acho Vocês têm que advogados, coisas do tipo, é né? porque a gente vê tanta gente tentando, entrar nesse setor. E claro, é um caminho que não tem exatamente um manual para você entrar, você tem que começar, começou, vamos lá, vamos sentindo. Ao mesmo tempo que é um mercado saturado. Exatamente, então você vai pisando, acerta um passo, erra o outro, e aí você fala: "Meu Deus do céu", aí você começa a ter aquela parte, essa parte de gravação é um ponto, e a parte de, vender, né, pra você realmente ser A remunerado. comercialização, né? Comercialização é muito complicada, porque não tem uma regulamentação. Então, isso é uma parte que me preocupa muito e eu acho que é muito importante, nós desse setor começarmos realmente unir mesmo, Sim. para colocar regulamentar certas coisas. Eu acho que regulamentar não é um problema, né, eu acho que pelo menos a gente vai ter mais segurança para nós, ter um trabalho, eh, mais saudável, porque eu vejo muito influenciador dos grandes Uhum. com problemas, assim, de saúde mental elevadíssimos. Então isso eu já vejo, assim, vejo o que está acontecendo E no eu acho mercado. que isso é oriundo também de uma grande falta de respeito com relação às exposições a determinadas demandas, Sim, né? Então, tipo assim, muito se fala da saúde mental, às vezes ela nem tá vinculada à exposição. Porque nós acabamos também, anestesiados com relação a essa questão da hiperexposição. exato. Mesmo porque, através dos dispositivos de mecanismos de vigilância e seguranças, inclusive da cidade de São Paulo, Exato. nós estamos monitorados o tempo O tempo todo, todo, exatamente. né. Então, agora com relação a cobrar o cachê, vocês fazem os contratos diretos com as pessoas que querem que vocês estejam nos eventos? Exatamente. A gente tá tendo um ponto muito importante, a gente sempre se questiona, a gente faz todo esse trabalho sozinhos, né, até aí a Uhum. gente tá chegando num ponto, será que a gente precisa de uma agência para ajudar nesse ponto? Aham. Porque é muito trabalhoso, é gravar, editar, fazer A locução, captação do captação do cliente. cliente, essa parte comercial é mais um trabalho muito grande. E entregar os resultados também, né, que tem esse Exato. outro lado, porque depois que o O perfil tá pós, no ar, que o evento foi para o ar, você precisa exatamente. monitorar e entregar para o seu cliente os resultados, que nem sempre isso é legal para as pessoas que querem trabalhar com redes sociais, Isso. nem sempre fica a critério do contratante, mostrar os resultados. Agora tem contratantes que também preferem, do Sim, tipo: "Não, você faz o seu trabalho criativo e a gente toma conta do retorno da audiência. Se continuar funcionando, a gente mantém você, senão a gente joga você, troca você por outra pessoa". exatamente. É, como você mesmo disse, tem tem muita gente no setor, então também você se torna uma figura, às vezes, descartável, porque é uma nossa, Porque é efêmero, né. exatamente.
Então, assim, a gente tenta ser profissional, ser justo, se adequar a algumas situações, mas a gente também busca, que as empresas também tenham respeito, né, entendam que somos pessoas por trás, temos alma, não somos robôs, mas a Tem gente boleto também, tem igual todo boleto para mundo. pagar, exatamente, mas a gente tem tido, assim, um grande respeito por ambas as partes e tal. Claro, aparece sempre um caso à parte, mas eu acho que todos os setores têm isso, mas a nossa relação tem sido bem positiva com o mercado, graças a Deus. Qual seria a rotina perfeita para o casal do perfil Descobrindo SP? Uma rotina profissional perfeita, assim, vocês acordaram de manhã, qual é a primeira captação que vocês vão fazer no dia? No seu dia perfeito, ideal? Falando em dia perfeito, eu acho que esse é o grande ponto, é achar equilíbrio na relação e no trabalho. Porque isso a gente não imaginava como ia funcionar, né. Porque você vai fazer por a gente fazia por prazer, no nosso dia a dia. Aí no Aham. momento que a gente vai colocar a nossa cara lá, vai estar gravando, tem todos os métodos, querendo ou não. E a gente tem conversado muito, se comunicado muito também, na Isso relação. cria um elo de confiabilidade maior entre vocês também, né, muito Nossa, legal isso. total isso, porque cada um tem uma habilidade, né. Ela tem uma habilidade na Yane na parte escrita, e na parte Aham. de fazer o roteiro e tudo mais, e na locução. Então, assim, um tem que confiar no outro para funcionar. Não adianta: "Ah, eu vou fazer sozinho", não. Nunca tivemos essa pretensão, acho que o casal funciona muito bem. Então, o nosso dia a dia perfeito, eu acho que é aquilo, fazer o que a gente ama, Uhum. eh, escolher, passeios que a gente se identifica para trazer mesmo aquilo para as pessoas de fora verem aquilo e falar: "Nossa, eles gostam mesmo daquilo". E o mais legal é que o trabalho de vocês tem um impacto direto na vida das pessoas. E eu acredito que vocês devem receber mensagens icônicas de pessoas que foram e viveram momentos muito felizes Sim. com algo que foi descoberto através do perfil de vocês. Nossa, é muito louco, porque o pessoal de cultura pop, ele é muito ligado, né, Aham. nos personagens e E é tal. uma comunidade engajada, né. É, Então, assim, se fizer um muito engajada. evento em determinado lugar para as pessoas irem vestido de determinada coisa, eles estarão lá, E a em gente massa, né. total, tem É impressionante. exposições, assim, que tem gente que é lá Minas Gerais, Bahia, que manda mensagem: "Eu não sou de São Paulo, mas eu tô vendo aqui, tô louco, por que não vem pra cá?", né, muitas pessoas Mas perguntam. movimenta muito o turismo de São Paulo, porque tem gente Demais. do la de fora do país que conhece o perfil de vocês, que fala: "Não, eu vou a São Paulo porque eu quero ir nesse lugar que eu descobri nesse perfil". Exatamente, isso é muito bom ver isso, né, trazer isso para a cidade de São Paulo e ajudar a minha cidade também. Porque, assim, eu gosto muito de planejamento ur a plan planejamento planejamento da cidade, o urbanismo Urbano e mesmo, social, né. social. Então, se eu falo sobre a cidade, é porque eu já tinha um conhecimento, assim, sobre ela. Eu conheço os problemas dela e conheço o lado muito positivo dela também. E é um diplomata de formação. Exatamente. Então, pra mim é uma alegria ter esse conhecimento urbanístico e até lutar também por certa porque, ó, vamos lá, o centro da cidade é antigo, mas ele é perfeito, porque além de ter prédios lindos, a parte térrea tem comércio. E agora você pode ver que no planejamento no plano diretor, muitos dos prédios que estão sendo construídos na cidade de São Paulo estão voltando com aquele modelo de ter comércio embaixo, né. E isso é ótimo, porque você cria uma cidade mais, viva, né. E também uma característica do mundo pós-pandemia, que as pessoas perceberam que talvez seja interessante você estar no seu trabalho de uma maneira mais integrada. Sim. Então, às vezes as pessoas tiveram que desmanchar os escritórios e mora num sobrado, transforma a garagem no escritório. É um retorno para esse modelo antigo baseado em algo que foi além do nosso controle, né. Sim, exemplo, eu acho que o conjunto nacional é o melhor exemplo de nossa, é um cho É um shopping, é uma galeria, é uma livraria, é um cinema, é o Blue Note, que inclusive é nossa, um espaço lindo. de jazz e de respiro para a cidade, né, Corredor musicalmente falando. né, e corredores largos, né, você não se sente preso. É o que você falou, o Blue Note, meu Deus. E é muito interessante, você falou do Blue Note, mas Bar dos Arcos também, eu adoro essa coisa de pegar espaços O bar do Cofre, que fica no subterrâneo ali no centro, não, maravilhoso. imagina, lugares esquecidos, que agora foram resgatados na cidade e que são extremamente disputados. Mas é aí que tá, as pessoas não conhecem a sua própria cidade.
Por isso que elas não valorizam essas coisas. E por isso elas têm que seguir o perfil Descobrindo SP com vocês, para ficar por dentro de tudo o que Com acontece. certeza. Diego, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pelo convite, novamente te agradeço. Obrigado pela entrevista, foi ótima. A gente também amou. Volte sempre à FAAP Opa, com com dicas certeza. do Descobrindo SP, e eu vou continuar seguindo você para ficar por dentro de tudo. Por favor, é isso. Muito obrigado, gente. Até o próximo FAAPcast.